Boa noite para você que está em casa. Eu estou muito alegre de estar aqui, de ter recebido esse convite para poder ministrar, né, para poder falar um pouquinho do que o Espírito Santo tem trabalhado dentro de mim. E eu fui muito abençoado durante essas 2 semanas que eu fiquei preso, né, nessa mensagem, agarrado nela. E foi bem legal, assim, né, os momentos que eu tive com Deus no meu quarto, até falando sozinho, gravando áudio para ver como é que estava. Mas Deus falou muito comigo. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá no texto que o pastor acabou de ler aqui para a gente. Está lá em Atos 2,17. E eu queria falar um pouquinho sobre algumas coisas que o Senhor me chamou a atenção nesse texto. Está aqui na tela também. Vamos lá. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Amém. Bom, a gente sabe que a Bíblia está repleta, né, de promessas para a nossa vida, para nós que somos filhos. E essa daqui é uma delas, né? E essa promessa já se cumpriu, né? Esse derramar do Espírito já aconteceu na nossa vida. A gente já recebeu essa graça do nosso Deus. E o que me chama a atenção nesse versículo, né, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês aqui, é quando Deus fala o seguinte, que vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, Tiago, imagina como se fosse algo líquido mesmo que eu estou derramando sobre a sua vida. Um rio de águas vivas que estão sendo abertos na sua frente. E aí ele me colocou numa situação de uma terra seca, que essa era a nossa posição, né, antigamente, antes da gente ser reconciliado, antes da gente ser liberto do império das trevas. E ele me colocou numa terra seca com várias comportas, assim, todas fechadas, e eu não sabia o que tinha. E aí, de repente, né, essas comportas são abertas. E águas vêm, né, em cima de mim. E me fazem perder o controle e eu vou sendo levado na direção que essa água quer que eu siga. E aí Deus falou comigo que esse é o Espírito Santo, né? Quando Ele derramou o Espírito dele sobre toda a carne, Ele faz com que a gente perca totalmente o controle da nossa vida. Mas não para que a gente fique perambulando para um lado e para o outro, mas para que a gente siga somente a direção do Espírito, né? Siga somente os direcionamentos que o Espírito nos dá. E aí, mas com qual objetivo, né, que Deus derramaria, né, e faria isso? Era para que a gente fosse agente de transformação na nossa geração, né? A gente tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que marcaram a sua geração por um posicionamento, por uma declaração, e com a gente não é diferente, né? Não importa o que a gente faça, a posição que a gente ocupe, o lugar que a gente esteja, a gente precisa entender no nosso espírito que a gente está no lugar onde Deus preparou para a gente, no momento que Ele preparou, né? E na geração certa. Tem gente que, eu queria ser Davi, eu queria... Será que tu queria ser Davi mesmo? Enfrentar um gigante? E na minha palavra de hoje, eu separei 2 personagens da Bíblia para falar com vocês, né? Que é Ezequiel, a Marlise falou na semana passada, e eu fui muito abençoado pela palavra que ela trouxe. E hoje ela também falou ali algumas coisas comigo, né? E Deus está chamando a gente, a nossa geração, para que a gente se posicione, para que a gente haja de acordo com a palavra dele, mas também para que primeiro a gente obedeça o direcionamento dele. Tudo começa através da obediência, né? Então, eu queria que vocês imaginassem esse derramar do Espírito de Deus como águas mesmo que jorram com muita força, com essas comportas abertas à nossa frente e nos inundam para que a gente seja preenchidos mesmo pelas coisas do alto, né? Pelas coisas de Deus. E lá em 1 Pedro 2,9, fala o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a gente vê que a Bíblia ela mostra para a gente todo o direcionamento que a gente precisa. Tudo bem, você foi liberto, mas com qual objetivo? Eu tenho um objetivo para a sua vida. É isso que Deus está falando com a gente. Então, a gente precisa olhar para esses textos e mergulhar nesses textos, para que a gente entenda que, debaixo de uma promessa, né, tem sempre um resultado, um propósito que a gente alcança, né? Então, que você fique com essa palavra no seu coração. Então, como eu falei, nós temos exemplos de mulheres e homens de Deus que marcaram a sua geração, e às vezes a gente se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Estou perdido, né? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Mas a gente tem que entender que essas pessoas, um dia,
escolheram obedecer, se posicionar e agir de acordo com a palavra que eles tinham recebido. Então, hoje, se a minha mensagem tivesse um tema, seria isso, né? Obediência, me posicionar e também agir de acordo, né? Me movimentar sobre o que Deus está falando comigo. Tá legal. Vamos lá. Em Isaías 61, queria abrir com vocês, que é um versículo que fala muito comigo. E também é uma promessa que se cumpriu, né? Fala sobre o Espírito Santo. E Jesus também, né? Marlise leu na semana passada que deram para ele aberto no profeta Isaías, e ele fez essa leitura naquela época, e ele fala que hoje se cumpriu, né? Então, lá em Isaías 61, na minha Bíblia está assim: as boas novas da salvação, né? No versículo 1, diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A gente percebe aqui que é sempre uma ação. Deus nos libertou não para que a gente, beleza, estou liberto, aceitei Jesus, agora minha vida é só ficar aqui sentado. Não, a gente precisa agir, mas agir de acordo com a orientação que Deus coloca no nosso coração, que Ele fala conosco. Mas para que a gente consiga agir de acordo com a orientação dele, a gente precisa se relacionar, né? Deus quer se relacionar com a gente. E a gente precisa, deve ser o nosso desejo número 1 do nosso coração, é se relacionar com Deus. Porque a gente só tem revelação da palavra dele quando a gente se relaciona com ele, né? Não basta a gente ler isso daqui e entender que isso é só um livro. Isso não é um livro, isso é o poder de Deus, né? É a própria vida de Deus que está disponível para a gente. E glória a Deus que a gente tem acesso, né? Livre acesso a essa palavra. Tudo que a gente precisa está aqui, né? Tudo que a gente precisa consultar, a gente encontra aqui. E a gente tem que ser grato, né, a Deus por isso, por ter dado essa oportunidade de nós termos acesso a essa palavra. Então, lá em Isaías fala, né, de algumas coisas a respeito de Jesus e também que se aplica à nossa vida nos dias de hoje. Então, a gente tem o Espírito Santo está sobre nós. Então, esse daqui deveria ser o nosso devocional número 1 quando a gente acorda, da gente fazer essas declarações. E de logo cedo de manhã envergonhar o inferno. Eu vou ler Isaías 61 para ir para o trabalho, para ir para a faculdade, né? E tem algumas orientações, né? Para que o Espírito Santo foi derramado? Para que eu possa pregar as boas novas, né? Para que eu possa anunciar o Evangelho, para que eu possa curar os quebrantados de coração. Deixa eu colocar na tela para vocês. Aqui, ó. Nós fomos chamados para pregar as boas novas, curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Com qual objetivo? Sempre tem essa pergunta. Com qual objetivo? Não para aqui. O versículo ele continua. E ele dá um resultado para essas pessoas que são alcançadas, que também foi um dia, foi o nosso caso. A gente era cativo e prisioneiro do pecado, da morte, e Deus nos libertou através de Jesus, através do Espírito Santo. Então, depois disso, né, nós fomos chamados para isso. E depois tem o resultado da nossa obediência. Né? Para que a gente foi? Qual é o objetivo disso? Da gente ser cheio do Espírito Santo e de ter um dia estado nessa posição de pessoas que eram cativas e foram libertas. Para que nós, depois que nós fôssemos libertos, pudéssemos reconstruir antigas ruínas, restaurar lugares destruídos e renovar as cidades arruinadas. Então, a gente percebe que é uma ação de Deus sobre a nossa vida para que a gente haja, para que a gente trabalhe. A gente não pode ficar parado, a gente precisa trabalhar. E a gente vê que está falando ali de algo de reconstrução. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida, quer reconstruir a gente. Primeiro, Ele trabalha no nosso interior, né, nos prepara, nos amadurece, né, faz a gente crescer, e uma hora a gente é preenchido. E a gente começa a transbordar e precisa liberar isso. A palavra não pode ficar só para a gente, né? Então, aqui a gente já via que apontava para a obra de Cristo na cruz, que Ele libertaria o seu povo, mas para que o seu povo trabalhasse em prol do reino de Deus, né? Gente, calma aí que eu estou... Aqui tem muita coisa aqui para ler. Aleluia. E agora eu queria, né, dar a introdução na mensagem, que eu queria falar um pouco sobre Ezequiel, e eu queria que você abrisse lá em Ezequiel 37. E aí eu queria conversar com vocês dos versículos do 1 ao 9, coisas que o Senhor falou comigo nesses versículos. Então, essa é uma passagem conhecida, né? A Marlise já conversou com a gente também já leu outras vezes.
e fala de uma visão que Ezequiel teve, levado pelo Espírito. E ele diz assim no versículo 1: Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Primeiro ponto que Deus falou comigo. Ezequiel sabia quem tinha levado ele para aquele lugar. Ezequiel reconheceu que era a mão de Deus. Ele não foi levado lá num delírio, numa emoção, numa aventura. Não, ele foi levado por Deus. Então, ele reconhece isso. E é legal que ele não se amedronta, né? Às vezes, a gente, do nada, ser levado para um vale cheio de ossos secos, o que passaria na nossa cabeça, né? E Ezequiel se mantém firme. E Deus faz ele andar pelo aquele lugar, né? Fala no versículo 2 que ele andou ao redor deles e ele pôde ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos, sem vida, né? Sem esperança. A gente sabe que aqui essa visão está falando de um povo que estava sem esperança, estava perdido e já tinha desgarrado, né, a sua fé, o que acreditava, nem acreditava mais, né, que Deus poderia vir e restaurar. Então, no versículo 3, Deus pergunta para Ezequiel, né, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? E aqui, novamente, o Senhor falou comigo a respeito de relacionamento. Aqui a gente vê que há um diálogo entre Deus e o homem, mais uma vez, e aqui Deus está falando realmente de um relacionamento. Filho do homem, você crê? Eu quero te ouvir, eu estou te perguntando. Você crê? E Ezequiel, né, prontamente responde, e eu acho interessante a resposta dele, que ele fala assim, Senhor, tu sabes. E aqui ele não contraria Deus, mas ele concorda 100% com Deus aqui. Pai, o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas, que tem toda a sabedoria. Então eu creio em ti, e eu creio, e eu acredito que você tem a resposta para isso. Né? Então eu estou contigo nessa, não é o que eu penso. E aí a frase que o Espírito Santo colocou no meu coração foi essa: não é sobre o que eu penso, mas sim sobre o que Deus pensa. A opinião dele é o que realmente importa. Então, não que Deus não queira nos ouvir, pelo contrário, Ele quer te ouvir. Só que a gente precisa entender e ter a humildade no nosso coração de que é a opinião dele que está valendo. A gente pode abrir o nosso coração para Ele, só que as expectativas precisam ser alinhadas, né? Os pensamentos. O meu pensamento tem que estar alinhado com o pensamento de Deus, e não o contrário. Então, quando eu tomo posse disso e entendo isso, a obra acontece, né? Deus me usa e a gente precisa entender isso, que é sempre a opinião dele, né? Então, a gente precisa valorizar a palavra dele, né? Porque a opinião dele está aqui. Tudo que ele tem a respeito de todos os assuntos estão aqui. Então, a gente precisa valorizar essa palavra. Amém. Amém. Vamos lá. No versículo 4, Deus dá uma orientação para ele, fala para que ele profetize aqueles ossos, né, e diga a palavra de Deus. Ele não fala, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos aí, o que você está pensando, o que você acha que pode acontecer. Não, profetize a minha palavra. E aqui a gente vê que Deus primeiro pergunta para ele, né, se ele crê, ele responde a Deus, e logo em seguida Deus dá uma orientação para que ele tome uma atitude, mas tomar uma atitude direcionada por Deus. Então, só um minutinho. Tá. Falamos do relacionamento, né? Então, toda resposta que a gente dá a Deus, né? Toda resposta a Deus exigirá de nós um posicionamento e uma atitude. A gente precisa agir, não basta responder. Às vezes, Deus já falou com a gente sobre algum determinado assunto e perguntou para a gente se a gente crê. Você crê que eu posso fazer? Você crê que eu estou no controle? Você crê que eu vou te levar aonde você está, naquele lugar que eu coloquei no seu coração? E, às vezes, a gente até respondeu que sim. Mas qual tem sido o nosso posicionamento? Qual tem sido a nossa atitude em relação a isso? Quando a situação aperta, eu declaro a palavra, ou eu fico com medo, fico reclamando, resmungando, né? Então, é isso. Deus manda que ele profetize sobre os ossos, mas não para profetizar qualquer coisa, e sim a palavra dele. Então, a orientação que Deus dá para a gente é para que, em todas as situações, a gente declare a palavra dele. A gente sempre traga à memória a palavra dele, porque é o que tem o
o melhor destino, né? A melhor finalidade. É a palavra dele. É a que vai levar a gente para o cumprimento das promessas. Agora, lá no versículo 7, Deus fala para que ele profetize, né, ordenando. E enquanto ele profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam. Então, a gente já vê a manifestação do poder de Deus naquele momento. Enquanto ele profetizava, os ossos iam criando carnes, tendões, tecidos. Então, o que Deus também quer trazer para nós é que ele quer reconstruir lugares, né? Ele quer reconstruir coisas visíveis, mas não só reconstruir coisas visíveis, não quer só te colocar lá em cima. Ele quer te colocar em cima, mas para que o nome dele seja glorificado, para que lá em cima ele possa ser manifesto e a sua vida possa servir de exemplo, né? Então, ele fala lá no versículo 7 e 8, que ele olhou, né, e apareceram os tendões, e é poderoso demais, irmão. Se imagina nessa situação, você totalmente na sua fé ali, na crença, cara, eu estou acreditando no que Deus está falando, eu vou até o final com Ele, e é legal da gente poder... Eu acredito que todos aqui já tenham experimentado isso, né, de declarar sobre alguma situação e ver o manifestar de Deus, né? Talvez não no momento, mas a gente vê durante a semana as coisas acontecendo, as portas se abrindo, coisas inimagináveis, né? Mas aí vem Deus com o poder explosivo dele e faz a mesa virar, como diz o pastor Marquinho, a mesa vira, né? E a gente é abençoado. Então, no versículo 9, Deus fala para que Ezequiel profetize ao Espírito que venha e encha todos aqueles corpos. Então, a gente já vê que já foram todos recriados, né? Já existem ali corpos, mas faltava algo, né? Faltava a vida de Deus. Então, a gente só experimenta a verdadeira vida de Deus quando a gente deixa, né, o Espírito Santo, né, e a gente clama ao Espírito Santo também para que venha todos os dias e sopre em nós o Espírito, né, o sopro de vida que vem de Deus. A gente só experimenta a verdadeira vida de Deus assim. E algo que eu coloquei aqui também, que Deus falou comigo, é que percebe que é como se nós fôssemos vasos, né? A gente precisa ser preenchido. Nós não fomos criados para ser vasos de parede, para chegar alguém na sua casa e, nossa, que vaso bonito. Não é o que está por fora, né? É muito mais importante aquilo que a gente está sendo preenchido. Então, nós somos como vasos, mas nós fomos criados para ser um depósito do amor de Deus aqui na Terra. Não nos foi dado espírito de covardia, nos foi dado espírito de amor, de poder e de equilíbrio, né, como diz a palavra. Então, nós precisamos ser preenchidos por esse amor. Nós precisamos primeiro entender o amor de Deus por nós, para que a gente possa refletir esse amor para as pessoas também que estão ao nosso redor. Justamente lembrando de Isaías 61, e lembrando também, né, do versículo que é Atos 17, que existe um caminho a ser seguido, uma direção para a gente seguir. Então, se a gente está cheio do Espírito Santo, a gente tem autonomia em Cristo, né, se é que eu posso falar assim, para poder exercer as coisas que o Senhor determinou que a gente exercesse. A gente não vai exercer com a força do nosso braço, mas com a capacitação do Espírito Santo, a gente vai cumprir. A gente vai pregar as boas novas, a gente vai expulsar demônio, nós vamos curar enfermos, não a gente, mas o que está em nós, né? O Espírito Santo. Então, eu coloquei aqui algo bem legal, que nós somos como se fosse uma conta poupança, né? E nessa conta, a vida de Deus foi depositada como um crédito perpétuo, né? Para sempre. Ele não fez uma aliança com a gente de 10 anos, não. É para sempre. Então, a gente precisa valorizar. A gente não pode entristecer o Espírito Santo. A gente precisa andar com Deus. E aí eu coloquei isso, e é legal quando a gente está fazendo, né, escrevendo, que vem algumas coisas na nossa cabeça que a gente fica assim, gente, o que é isso? Mas a gente entende no Espírito que é o próprio Deus falando, né? Eu sou administrador, então veio muita coisa financeira, né, enquanto eu estava pensando. Mas eu achei legal isso, né? Porque eu sou como se fosse uma conta. E foi depositado em mim um crédito. E aí, a sacada dessa palavra é aonde eu faço os meus saques. Eu sou uma conta, eu posso sacar. E aí Deus falou, na palavra. Né? Na palavra você tem saques ilimitados, não tem cobrança sobre os saques. Então, valorize a palavra de Deus. E entenda também que você é essa conta. Você tem a própria vida de Deus. Então, se você tem a vida de Deus, você está cheio. Né? Você está completo. Não tem nada que te falte. Né? Lá em Salmos 23 fala, né, que Ele é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor.
e nada a gente terá falta. Ele não vai deixar faltar, né? Ele vai suprir, né, cada uma das nossas necessidades. Então, finalizando aqui essa passagem de Ezequiel, né, ossos secos se referem àquilo que não tem mais esperança, né? Está querendo dizer isso, que não tem mais solução, não tem mais saída. E a gente viu que Ezequiel, num posicionamento, fez a diferença na geração. Então, o que a gente pode ter como aprendizado de Ezequiel é de, numa geração onde a gente vê que as pessoas estão cada vez mais para baixo, negativas, que não falam palavras de encorajamento, a gente tem a oportunidade de exercer a nossa fé, de exercer a nossa filiação nessas situações, né? Então, ossos secos se referem a tudo aquilo que não tinha esperança, que já chegou ao fundo do poço. E, assim, todos nós vivemos batalhas, né? Passamos por batalhas, muitas delas difíceis de travar, que às vezes a gente fica desanimado, mas a gente automaticamente já volta com o Espírito de novo e volta para a palavra. E eu não sei se é o teu caso, mas se você está hoje passando por uma situação dessa, num vale de ossos secos, onde você vê que já é algo que não tem esperança, que as pessoas não dão crédito, está aí a oportunidade perfeita. Quero te encorajar, porque eu também estou sendo encorajado. Está aí a oportunidade perfeita para você exercer a sua fé, para você declarar a vida sobre essa situação, né? A gente sabe que o inimigo tem investido muito feroz, né, nas famílias, nos relacionamentos. Então, para muitas pessoas, para os vizinhos, para quem conhece, é impossível fulano ser salvo. É impossível fulano sair daquela situação. Mas eu, como filho de Deus, que carrego o Espírito Santo, que sou um depósito do amor de Deus, eu não vou concordar com essa pessoa. Eu vou concordar com o que a palavra me diz. Então, em meio a tudo que possa estar dizendo o contrário, eu vou declarar a favor. Eu vou favorecer aquela pessoa, vou declarar a palavra de bênção, palavra de cura para aquela pessoa. E então é isso. Está aí a oportunidade perfeita. Eu espero ter te animado, tá? Porque é difícil, né? A gente se vê na situação, né, de um vale de ossos secos, né? De onde é que a gente busca a força? Só que é aí que a gente entende que não vem da gente, né? Vem do Espírito Santo. Então, existe uma direção e nós precisamos perseverar e crer que o melhor virá. E aí Deus colocou no meu coração a resposta de Caleb, né, no relatório que ele teve na expiação. Ele poderia muito bem ter falado o que ele estava vendo. Não é que Caleb não viu o gigante, as cidades fortificadas, mas ele estava com os olhos deles fixados na promessa. A promessa era a terra, né? Não era o gigante, não era a cidade fortificada, era a terra. Deus tinha prometido a terra. Então ele chega naquele... Fico imaginando, cara. Tipo assim, eles devem ter voltado batendo o maior papo, né? Cara, você tá doido? Você viu aquilo lá, não tem como. E Caleb, tipo assim, eu vou louvar a Deus para sempre. E foi cantando até o final. E quando ele chega, ele fala o quê? É uma terra muito boa, né? É terra muitíssimo boa. Então, para tudo que a gente tem visto que não tem esperança, vamos declarar que é uma terra muito boa, né? Que é uma terra muitíssimo boa. E vamos declarar para que as pessoas escutem. Vamos contrariar o inimigo mesmo, porque às vezes as pessoas estão sendo usadas sem saber, para colocar uma palavra de desânimo, e aí é a oportunidade da gente exercer, né? De colocar à prova mesmo, né? Tudo que a gente tem aprendido na palavra. Então, vamos declarar a vida. E não vamos olhar para as circunstâncias, né? Essa é uma frase clássica, mas é isso. Não devemos olhar para as circunstâncias, porque muitas das vezes a gente se pega paralisado olhando para as circunstâncias. E a gente não pode ser assim. A gente não é daquele que retrocede. A gente continua, prossegue, vai declarando. E as coisas vão acontecendo, o chão vai se abrindo, fumaça vai desaparecendo e o caminho é mostrado para nós em espírito, né? Então, fechando Ezequiel, né, vencemos na ressurreição de Jesus. E nós precisamos tomar posse dessas promessas e garantias que a palavra dele nos dá. E não só tomar posse, agir de acordo com essas palavras. Agir de acordo com o direcionamento do Espírito Santo. E agora eu queria falar com vocês sobre Davi. Davi. E aí, olha que engraçado, Davi. Você veio com Ezequiel, né? Aí eu vim aqui, chamei os adolescentes aqui no dia da minha aula, eu vi que tinham 2 adolescentes. E aí fui lá, né, fazer o convite, ó, vai ter aula de adolescente lá em cima, vamos subir. Aí o nome das bênçãos, Davi e Ezequiel. Já era a minha mensagem, virou mensagem.
Mas que bênção, glória a Deus pela sua vida, Davi. Lá em 1 Samuel 17, quero ser bem rapidinho aqui falando sobre Davi, mas também a gente vê que Ezequiel, né, foi um exemplo para aquela geração de perseverança, de declarações, e Davi também, né, foi esse exemplo. E aqui eu coloquei Davi e Golias, né, uma batalha vencida por declarações. Primeiro, Golias, né, já vem declarando lá para o exército de Israel que mandassem para ele um guerreiro, para que guerreasse com ele, e, dependendo do resultado, um seria escravo do outro, né? Então, o que Deus falou comigo, e eu tive essa revelação no meu coração, é que o inimigo sempre vai fazer isso. Ele vai te desafiar, né? Vai falar para você vir, e se você perder, a opção que ele te dá é para que você seja escravo dele. Ele não te dá liberdade, né? A nossa liberdade está em Cristo, está na cruz, está naquele Calvário, está ali na morte de Jesus, naquele corpo esmagado. Ali está a nossa liberdade. E Golias fala isso, né? E é isso que o inimigo quer, fazer a gente escravo dele, e às vezes para satisfazer um desejo da nossa carne, mas que o resultado vai ser só derrota, só ruína, né? Então, Davi declarou para Golias, antes mesmo de arrancar a cabeça dele. Davi não tinha nem espada, e ele declarou, né? Então, houve ali uma guerra de declarações, só que tinha uma diferença. Quem estava com Golias e quem estava com Davi. Então, se hoje a gente trava alguma batalha, tem uma diferença, que é quem está do nosso lado. E quem está dentro de nós, quem habita em nós. Eu sou a habitação de quem? Dos pensamentos? Né? Das situações que se levantam? Não. Eu sou totalmente escravo de Cristo, né? Eu sou servo dele. Então, eu preciso reconhecer a soberania de Deus nessas situações, né? Assim como Davi reconheceu. E Davi venceu, eu posso te dizer que Davi venceu aquela guerra bem antes dela começar, né? Quando ele se viu naquela situação, que ele se colocou à disposição de lutar contra aquele gigante, ele venceu aquela guerra, porque ele não foi no nome dele, né? E lá no versículo 33 de 1 Samuel 17, tem uma declaração de Saul para Davi. Porém, Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar com ele. Você ainda é jovem, ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Fique imaginando esse diálogo em meio a tudo que estava acontecendo, né? Um gigante de quase 3 metros, com capacete de bronze, com couraça de escama de bronze, blindado hoje em dia, né? Era como se ele tivesse blindado. E Davi sem nada, só com uma palavra, né? Com a certeza no coração dele. E só isso já era o suficiente para ele vencer aquela guerra. E o que o Espírito Santo falou comigo nesse versículo, que Saul fala para ele que ele não vai poder guerrear, é que sempre haverá uma oposição que tentará te paralisar. Sempre haverá. Quando você estiver no caminho de Deus, quando você estiver no caminho certo, vai sempre se levantar uma oposição e você não pode negociar com essa oposição. Você tem que declarar contra ela. Não, eu te cancelo em nome de Jesus. E começar a declarar as coisas que Deus tem falado contigo. E a resposta de Davi também para Saul é a seguinte. Davi respondeu, lá no versículo 34, este teu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Então, aqui a gente vê que Davi, numa situação de oposição, ele precisou trazer à memória aquilo que dava esperança para ele. E ele reconhecia a soberania de Deus nessa situação. Ele entendia que não era o Davi, não era o jovem que cuidava da ovelha que expulsou o leão e o urso, mas era o poder de Deus sobre a vida dele. Então, sempre que se levantar uma oposição, a gente precisa estar lá no nosso espírito e lembrar de Davi, né? Davi tem muito para ensinar para a gente, de que em momentos de crise, né, assim, esse equilíbrio que a gente tem no espírito vai nos fazer alcançar a promessa. E Davi sempre reconheceu que a glória não seria para ele, né? A glória seria de Deus. E Davi reconheceu que foi Deus que o livrou, e que não só livrou ele do urso e do leão, mas também livraria de Golias. Então, a nossa vitória só é possível através de Deus em nós, né? Através de uma gratidão nos nossos corações.
E tem um versículo que está lá em Lamentações 3, 21, 24. Aí eu coloquei ali as partes que Deus falou comigo, né? Tem mais coisas também a respeito sobre a esperança, né? Sobre as misericórdias de Deus. E aí fala assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E mais, acho que é no versículo 4, né? Que fala assim: as misericórdias do Senhor não têm fim e se renovam a cada manhã. Então, se Deus me livrou no passado, Ele me livra no presente, Ele vai me livrar no futuro. Eu não tenho que temer. Eu sou filho de Deus. É isso aí. É isso aí. Então, lá no versículo 47, eu já estou terminando. Estou terminando a minha mensagem. Eu estou muito feliz, gente, de verdade, porque eu fui muito abençoado. Assim, eu tenho sido muito abençoado. E quando a gente está assim, né, nessa euforia em Cristo, a gente quer compartilhar, né? Então, eu agradeço a oportunidade do pastor de estar aqui falando com vocês, de trazer esses dois exemplos, né, que são ensinamentos que a gente pode trazer, porque a gente precisa se colocar nessa situação também. Nós fomos levantados como boca de Deus aqui, como carta viva. Então, quem esbarrar, quem pisar no meu pé, vai receber um Jesus te abençoe. Deus é contigo, tu é salvo, eu te amo, né? Até aprendi em Libras agora no culto, né? Mas é isso aí. Lá no versículo 47, Davi fala o seguinte: toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E o que aconteceu? Aquele povo saiu correndo, né? E foi disperso pelo caminho. Mas por causa de uma direção, por causa de um posicionamento, por causa de uma decisão que Davi tomou no coração dele, né? Imagina, você está cuidando das ovelhas, talvez seja a fonte da renda da sua casa, só tem aquilo. E aí vem o urso. Muita gente vai fazer assim: caraca, um urso? Cara? Como é que eu vou contra esse urso? Né? Já era, minhas ovelhas vão morrer. E assim, a gente precisa ter essa consciência de não resmungar, de não ficar chateadinho, de ficar com o coração entristecido, porque Deus está preparando a gente para coisas maiores. Primeiro foi um urso, foi um leão, mas depois foi um gigante, um exército. Ali estava valendo a escravidão de um povo. E Davi se posicionou, né? Se posicionou em vitória, se posicionou em Deus. E ele traz, né, para todo mundo ali: isso tudo vai acontecer para que todos saibam que o Senhor salva, né? Então, cada guerra que a gente enfrenta, cada peleja, cada batalha que a gente passa, não é Deus que coloca isso, né? Deus não quer te ver sofrendo, não quer te ver cabisbaixo, pelo contrário, Ele quer te ver vivendo lá em cima, né? Com pescoção levantado mesmo, com o peito estufado, mas cheio de humildade no coração, porque você tem uma certeza, né? Você tem um amor revelado no seu coração, né? O amor de Deus por você. E lá em Romanos 11:36, eu acho que poderia ser a nossa declaração, antes de travar qualquer batalha, que a gente consagrasse tudo para Deus. E depois que a gente recebesse a vitória nas nossas mãos, a gente declarar também isso, para que nunca nós mesmos, né, sejam glorificados, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, lá em Romanos 11:36, fala o seguinte: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, eu venço uma batalha, eu liberto um povo, eu salvo uma geração, mas a glória é toda de Deus, né? E eu faço isso público perante as pessoas que estão ao meu redor, para que eu não me vanglorie, para que eu não fique cheio de ego, cheio de mim. Eu preciso me esvaziar cada vez mais de mim e ser preenchido por Deus, né? Então, Deus se alegra, né, em ver seus filhos prosperando, crescendo, vencendo batalhas, declarando vida sobre situações que aparentemente estão mortas. Deus ama ver a gente fazendo isso. E é o desejo dele que a gente faça mesmo, né? Ele não nos libertou de um império para a gente viver num reino como filhinhos do papai sem fazer nada. Não, a gente precisa trabalhar. A gente precisa estar em movimento. O corpo de Deus precisa estar em movimento. As células precisam estar quentes, precisa estar todo mundo queimando, cheio do Espírito, alegrando o outro, levantando o outro que está desanimado.
né? Abraçando o outro também, sabendo ouvir as pessoas. Então, eu queria concluir com esses pontos. Tem muito mais, né? E a gente pode trabalhar isso durante a semana, durante o mês, mas uma geração que profetiza a vida, ela precisa primeiro conhecer o seu pai e se relacionar com ele, né? Existe aqui a questão do relacionamento. Em todos esses casos que eu falei, tem essa questão do relacionamento. E também essa geração, ela precisa reconhecer e obedecer a voz do Espírito Santo. Não basta a gente ouvir, né? A gente precisa obedecer. O Espírito Santo está falando o tempo todo com a gente. Quando a gente abre isso daqui, é o próprio Deus falando com a gente. Só que se eu não obedeço, se eu não dou crédito, eu só estou lendo, né? E uma questão muito importante também sobre a nossa identidade em Cristo, quem nós somos. Nós fomos feitos justiça de Deus. Nós tivemos o passado apagado. A dívida foi paga, né? O escrito de dívida que a gente tinha foi cancelado. Foi um rasgar de documento que tem valor, né? Eu posso rasgar esse documento porque o meu Deus está na parada, né? Então não tem essa dívida mais contra mim. E o quarto ponto que eu coloquei é que essa geração ela precisa renovar sua mente na palavra e não se amoldar aos padrões desse mundo. Está lá em Romanos 12:2 também, é um versículo bem conhecido, para que a gente não ande, né, nos moldes desse mundo, nesses padrões, mas para que a gente renove a nossa mente. Tudo é fruto de um renovar de mente, de um instalar dentro da gente, de uma virada mesmo de chave. Então a gente precisa renovar a nossa mente na palavra. O quinto ponto, né, a gente precisa responder a Deus e se posicionar. A gente responde a Ele, fala que crê e a gente se coloca em posição de batalha. A gente não fica assim, Senhor, eu creio, está na Tua mão, o Senhor vai fazer. Não, a gente se coloca na posição, Pai, eu estou aqui, eu já vesti minha armadura, eu estou pronto. E eu vou em nome do Senhor, eu não vou com lança nem com escudo, que é a declaração que Davi faz para Golias. Meu filho, seu perdedor, você vem a mim com lança, você está vendo só o natural. Tem anjos aqui ao meu redor, ao meu favor. A mão de Deus está sobre mim, vai varrer todo mundo que vier contra mim, né? Era isso que Davi estava falando para aquele gigante. Ele não teve medo. E o sexto ponto é se movimentar. Depois que eu me posiciono, mas às vezes o se movimentar é a gente continuar parado onde a gente está, só declarando. O sinal ainda está vermelho. Deus não falou com a gente para a gente tomar outra decisão. Então, a gente não precisa se precipitar, nem querer fazer as coisas no nosso tempo. Deus já me deu essa palavra, eu preciso fazer. Não, cara, calma. Deus te deu essa palavra, guarda ela no teu coração. Vai mastigando, deixa Deus trabalhar. E quando o sinalzinho ficar verde, aí tu sai igual Felipe Massa, né? E então a gente precisa se movimentar e agir com base naquilo que a gente crê e naquilo que a gente declara. A gente precisa ter muito bem definido dentro da gente o que essa palavra representa, o que Deus representa para a gente como Pai, quem nós somos nele, e a gente precisa simplesmente viver essa palavra, né? Não basta só a gente falar, tudo que eu falo eu preciso viver. E eu vou declarar a vida também sobre uma geração com meu posicionamento. Qual é a minha postura perante as pessoas? Eu tenho um coração fechado para a pessoa que me persegue, para a pessoa que fala mal de mim, ou eu abro meu coração para essa pessoa, ou eu oro por essa pessoa, né? Gostar de quem dá presente para a gente? Muito fácil, né? A gente escuta isso aqui também. A gente precisa abrir o nosso coração mesmo. E às vezes é contra a carne. Muitas das vezes é contra a carne. Mas é muito importante, porque a gente quebra barreiras, né? A gente vai derrubando barreiras, né? Muralhas, quando a gente toma essas decisões. Então, é isso. Essa é a minha mensagem. Quis trazer aqui para vocês 2 exemplos que falam muito comigo. E também queria deixar uma palavra de encorajamento que o Espírito Santo me deu. Está lá em Isaías 41. Eu estava num congresso de embaixadores do rei. E aí, não sei porquê, né? Deus é demais. Ele me deu esse versículo. E eu sempre guardei ele comigo. E em momentos de crise, é o versículo que eu declaro no meu coração, assim. Já está tatuado em mim esse versículo, né? É em Isaías 41:10. E assim, é uma promessa também para mim e para a sua vida, esse versículo. Fala assim: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o teu Deus. Eu te dou força, sim, eu te ajudo. Sim, eu seguro com a minha mão direita, com a mão da minha justiça. Então, a gente vê aqui
totalmente um papel de Deus Pai com a gente que é filho. Ele segura a gente pela mão. Ele quer caminhar com a gente. A gente precisa estar na direção dele, né? Então, todas as vezes que se levantarem situações, declare Isaías 41:10. Eu não vou temer, porque o meu Deus está comigo. Eu não vou ficar com medo, porque eu sei quem está comigo. Tem uma mão poderosa, né, em volta de mim. Existe uma unção, uma capacitação do alto sobre a nossa vida. Então, em momentos de crise, vamos declarar, né? O pastor fala, a gente pede paciência. Quais são as situações que vão aparecer? Situações que vão tirar a nossa paciência para a gente exercer. Então, se eu quero ser uma geração que declara vida, vão surgir situações de morte, de aparente derrota, de desesperança. Mas para que eu haja, para que eu me posicione, para que eu declare. E a gente é fortificado nisso também. Quando a gente começa a declarar, isso faz bem para o nosso espírito, para o nosso homem interior. Experimenta você acordar e já declarar que seu dia vai ser uma benção. Não tem nada que te tire do sério. Toda hora que alguma coisa vier te tirar do sério, tá doido, cara? Eu já declarei. Tá definido. Não volta. A palavra de Deus não volta. Se eu declarei crendo, não volta. Então, nada disso aqui vai me tirar a paz. Eu vou abraçar essa pessoa, vou pagar um almoço para ela, comprar uma sobremesa, um sorvete. Vamos tomar um sorvete, cara? Vamos conversar um pouco, né? E isso é ser uma carta viva também, né, para essas pessoas. Então, uma geração, ela não só declara, mas ela também dobra o seu joelho e ora por pessoas. Ela precisa ter esse relacionamento, precisa estar em alta com o Espírito Santo, para que ela possa abrir a boca e declarar a palavra, para que coisas aconteçam, né? Para que situações mudem. E é isso, gente. Fico muito feliz de ter essa oportunidade. E aí eu coloquei, né, que Deus conta com você. Você está disposto a obedecer? Né? E aqui a gente poderia acrescentar. Você está disposto a obedecer, a se posicionar e a agir quando Deus falar contigo? Então fica aí o pensamento para a semana. Escolha obedecer, irmão. Que a gente só tem vitória quando a gente escolhe obedecer a Deus, né? Existe uma promessa para cada um de nós. Isso aí é irrevogável. Tem uma promessa para mim e para você. E a gente precisa estar em alta com Deus para que Ele possa revelar, para que a gente possa dar o próximo passo, subir o próximo degrau, né? Vencer a próxima barreira, escalar outra muralha. Então é isso. Estejam dispostos a obedecer, se relacionem com Deus, porque Ele anseia por isso. E esse desejo tem que ser ardente no nosso coração, de se relacionar com Deus, né? De estar à disposição dEle, de dobrar nosso joelho também, de ter o nosso momento com o Espírito Santo, de exercitar, né, o dom que nos foi dado, que é o falar em línguas, de interceder por pessoas também, esquecer um pouco da gente, né? Às vezes é bom. A gente só orar por pessoas é bom demais, edifica a gente. E é muito legal quando a gente ora por pessoas que nem sabem que a gente está orando, aí vem a pessoa e dá um testemunho. Cara, aconteceu isso, Deus é muito bom e tal. Mas porque tinha um justo orando, né? E Deus quer me usar e te usar para que pessoas que talvez a gente nem fale, mas sejam abençoadas, prosperem, né? Cresçam através de uma declaração de um justo, através de uma palavra declarada. Então, é isso. Queria orar. Posso orar? Vou orar. Vamos orar. Vamos ficar de pé aí pra gente orar. Muito feliz, cara. Deu tudo certo, gente. Deu tudo certo. Tudo que eu planejei falar, não falei nada. Porque não sou eu, né? É o Espírito Santo que está em mim, então eu me alegro, eu sei que eu também estou sendo abençoado falando isso. E fica aqui mesmo a minha gratidão a Deus, porque eu falei isso aqui no testemunho do Conexão, né? Um dia alguém orou por mim, numa situação que eu estava passando, né? Pessoas oraram por mim, dobraram o joelho, né? Intercederam por mim, se lembraram de mim. E hoje eu estou aqui, né? Não aqui em cima, eu estou aqui na igreja, né? Eu estou aqui num corpo saudável, que eu tenho sido muito abençoado pelas palavras que eu recebo, pelas vivências que a gente tem aqui, pelos momentos que a gente tem de oração, e eu me sinto seguro, né? Aqui é um lugar que a gente tem que se sentir seguro, se sentir acolhido, e é assim que eu me sinto. Eu quero que você se sinta assim também, tá bom? Então, vamos lá, vamos orar, agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite. Nós queremos aqui te agradecer, Pai, por esse dia maravilhoso que Tu preparou. Nós sabemos, ó Pai, que situações se levantam, sabemos que oposições se levantam, mas elas se levantam para cair, Pai.
E nós declaramos a Tua palavra, declaramos a Tua verdade, Senhor, sobre essas situações. Nós queremos aqui Te reconhecer, Pai, Te louvar, Senhor, como um Deus poderoso. Tu és um Deus poderoso, um Deus cheio de amor, Senhor, que nos amou infinitamente. O Seu amor não tem fim, Pai. Nós Te agradecemos porque o Senhor enviou Jesus para morrer no nosso lugar e cancelar, Senhor, um escrito de dívida que nós tínhamos, Senhor, para cancelar as obras da nossa carne, Pai, e pôr em liberdade, Senhor, aqueles que choravam, aqueles que andavam angustiados, ó Pai. Era o nosso caso, Senhor, mas hoje nós somos livres e nós podemos declarar que nós somos livres. Temos liberdade, Senhor, em Ti. Então nós Te reconhecemos, ó Pai, como nosso libertador essa noite, e nosso coração se alegra. Pai, nós queremos trazer aqui, Senhor, à memória aquilo que nos pode dar esperança. E o que pode nos dar esperança é a Tua obra perfeita na cruz, Senhor. Foi a morte de Jesus naquele lugar, Senhor, e a vinda do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Eu declaro uma unção do Espírito Santo sobre a Tua vida, meu irmão. Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo, que nós sejamos cheios do Espírito Santo, que situações mudem com um abrir das nossas bocas, com uma declaração que a gente faça, e que nós sejamos completos. Essa é a minha declaração para essa geração, que a nossa geração seja completa, Pai, completa pela Tua vida, completa pela Tua plenitude, Senhor, pela Tua vitalidade, Senhor, pela força do Teu viver. Nós precisamos, Senhor, ser completos, Senhor, do Teu amor, para que a gente possa alcançar essas pessoas. E nós nos colocamos, Senhor, à disposição, como um exército se prepara, Senhor, para uma guerra. Nós estamos na linha de frente, nós não temos medo, Senhor. Nós vamos porque à nossa frente está Jeová Nissi, Pai, Jeová, que é a nossa bandeira. Tu és a nossa bandeira, Pai. Tu és também Jeová Rafá, Pai, o Deus que cura o Teu povo. Então, Pai, eu quero declarar aqui cancelado toda a doença, Senhor, todo caroço, Pai, toda dor, todo câncer, Senhor, batendo em retirada dos nossos corpos, Pai. O nosso corpo foi feito para funcionar, Senhor. Eu quero declarar vida sobre essa igreja, quero declarar vida sobre essa cidade, Pai, sobre essas ruas, Senhor. Nós declaramos Jesus sobre esse lugar. O nome de Jesus é poderoso. Ele é poderoso. Só o nome dele é poderoso. E nós invocamos o nome de Jesus, ó Pai, nessas ruas, Senhor, nesses estabelecimentos, Senhor, vão prosperar, Senhor, vão crescer. As pessoas vão ser libertas, Senhor, das prisões espirituais, Senhor. Nós declaramos aqui, Senhor, um ano de acréscimo, Pai, para a Tua geração, para a nossa geração, Senhor, para o Teu povo, para a Tua igreja, Pai. Que nós sejamos cheios, cada vez mais, ó Pai, do Teu Espírito, Senhor. Que essa vontade, ó Pai, com essa sede, que essa fome cresça cada dia mais sobre as nossas vidas, Pai. Então essa é a minha declaração, ó Pai, para que a gente cresça nesse entendimento, Senhor, e haja de acordo, ó Pai, com a Tua vontade, Senhor. Usa-nos, ó Pai, estamos aqui, Senhor, nos colocamos à Tua disposição, ó Pai. Faz o Teu querer sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém.